é preciso estar atento e forte, porque é sempre tempo de temer a morte. Nessa série de filmes que a gente vai falar hoje. Vem comigo que depois da sinopse a gente vai falar do lançamento recente dos cinemas, Premonição 6, Laços de Sangue. Na década de 1960, uma avó prevê o desabamento de um prédio e salva da morte um grupo de pessoas. Décadas depois, sua neta também começa a ter visões da morte de seus familiares. Esse é o tipo de filme que eu não tinha muita expectativa e ele foi lá e superou, sabe? Eu não conseguia imaginar como seria essa volta da franquia Premonição quase 15 anos depois do último filme, né? Premonição 5 foi lançado em 2011. Porque o cenário do cinema de terror em geral mudou muito de lá pra cá. E eu acho que todas as caixinhas que você pensava que esse filme precisava preencher, ele consegue preencher e bem assim, na grande maioria dos aspectos. Ele consegue fazer uma coisa que o resto da franquia nunca conseguiu, que é aumentar o escopo da tal premonição. Era sempre um acidente, se salvava uma dúzia de pessoas e elas morriam. Aqui eles conseguiram jogar a franquia para um outro lugar, não necessariamente explicar, porque essa é uma franquia também que tem esse detalhe em que ela não se preocupa em explicar e dar origens para nada, sabe? Só que esse filme aqui, ele consegue trazer um pouco mais para a mitologia dessa série e que por mais que seja pouco, é muito, porque nenhum dos outros filmes fez nada disso. E ele faz isso muito bem, eu acho. Essa ampliação desse desastre, a gente tem um fato muito mais macro acontecendo e que dá uma outra dimensão para esse filme. Ele é um filme bastante divertido, bastante violento, que tem um bom ritmo e que de vez assume um tom que ficava ali meio um pouco mais para lá do que para cá, ali nos dois últimos filmes, principalmente ali no 4 e no 5, que é um tom mais sarcástico, mais jocoso, sabe? A morte tem esse ideal de cretinice ali. Isso fica muito ilustrado ali numa cena que envolve uma bola de futebol. Não vou dar muito spoiler para você que não assistiu o filme ainda. Mas aí você consegue entender o tom do filme, que ele não é o super sério como o primeiro, e eu acho que o segundo e o terceiro ainda tentavam manter uma aura de seriedade, mesmo com todo aquele absurdo que não era necessariamente sobrenatural, né? Porque tem isso também. O filme ele nunca se colocou como algo sobrenatural ou como algo espiritual. A franquia sempre colocou a morte como casos do acaso. E colocar esse humor peculiar aqui, finalmente assumir esse tom, eu acho que leva esse filme para um outro lugar, para um lugar, eu acho, melhor e mais divertido e que se conecta melhor também com o público que procura assistir esses filmes hoje. Novamente aqui a gente não tem nenhum ator famoso, nenhum ator que a gente conheça, isso é uma frequente na franquia. Eu acho que a gente tem, sei lá, o Devon Sawa no primeiro, a Carly Larter no primeiro e no segundo, são atores reconhecidos, e a Mary Elizabeth Winstead, que não era ninguém ali na época de Premonição 3, mas fez uma carreira mais legal depois. Aqui a gente também tem atores, né, meio X. Eu acho que o único mais famosinho aqui é o menino que faz o irmão da protagonista, porque ele teve na série Chuck. Então o pessoal do mundinho do terror provavelmente vai reconhecer aquele rosto. Mas o filme também trouxe um monte de teoria desvairada de fãs, falando que o filme teve uma pré-estreia aqui no Brasil, então o pessoal tá falando que o final da pré-estreia era diferente do final que ia ser passado depois. Eu não sei dizer pra vocês, porque eu assisti o filme na estreia dele, né? Eu assisti o filme depois da estreia oficial. Mas vou falar que esse pessoal da teoria da conspiração não tá de todo errado. Claramente, a gente tem evidências de que o final desse filme foi refilmado, pelo menos. Ou fizeram versões alternativas. Porque se você for... Depois que você assistiu o filme, tá? Você vai lá no trailer, no último trailer do filme que saiu, e você vai ver que existe uma cena de morte que tá naquele trailer, que ela não acontece no filme, na versão final. Pra ela ter acontecido ali no trailer, e se eles pensaram em colocar isso no filme, eles meio que tiveram que reescrever os 10, 15 minutos finais do filme. Então, muito provavelmente, existe um outro final pra Premonição 6 que ficou na ilha de edição e que talvez possa ser compartilhado na internet no futuro, quem sabe.
É nisso que me dá saudade, às vezes, de um DVD, de um Blu-ray, porque ali a gente teria esse final alternativo. Bom, esse filme também traz de volta o Tony Todd, né? O ator que apareceu lá no primeiro, no segundo, a voz dele aparece no terceiro, no quinto, Premonição, ele aparece aqui nesse filme, e esse também é o último filme da sua carreira. Ele já estava um pouco doente quando ele gravou, você vê que ele realmente está bem mais magro e tal, e ele veio a falecer um pouco depois das gravações de Premonição 6. Então o filme presta uma homenagem a ele, né? Tem lá escrito no finalzinho do filme Memória de Tony Todd, e o personagem dele faz a ligação de toda a saga. Eu acho muito importante o personagem dele aparecer aqui. Diferente nos outros filmes que eu falo que a ligação, né, com as outras premonições acaba atrapalhando, eu acho que aqui ela é muito importante, porque ela traz esse senso de reconhecimento de que os outros filmes existiram, então coloca tudo no mesmo universo, evoca a nostalgia de quem cresceu assistindo os outros filmes, e ao mesmo tempo traz explicações, né? Aquilo que eu falei no vídeo anterior sobre o segundo filme ter pontas soltas, esse filme simplesmente amarra. Eu fiquei muito feliz que isso aconteceu. E, cara, é um filme bem legal, tá? Eu acho que ele consegue entender bem qual era a alma da franquia, né? Nos filmes anteriores, e consegue trazer isso de uma maneira que funcione para novos espectadores em 2025, mas sem desapontar os espectadores que assistem a franquia desde o seu primeiro filme, lá em 2025 anos atrás. Uma coisa que me incomoda em Premonição 6, para não dizer que é tudo perfeito, eu acho que ele não é um filme bem dirigido. E eu não tô falando que ele é péssimo, os diretores são horríveis, mas eu acho que talvez eles não tenham experiência suficiente para dirigir boas sequências de terror e grandes sequências de ação, né? Porque a gente tem a primeira premonição e a sequência final são sequências muito frenéticas e que precisavam de uma direção talvez um pouco diferente que esse filme não soube dar. E aí eu fui ver os créditos dos caras, tipo, o filme mais importante que eles fizeram antes desse foi um live action de Kim Possible. Então, realmente eles não tinham como ter esse estofo, essa experiência para fazer, eu acho, esse filme funcionar. Então eu dou até uma colher de chá. Eu não gosto muito da sequência final, por exemplo. Eu acho que ela tem uma boa ideia ali, mas ela não é dirigida e executada da melhor maneira. Fica claramente que é só uma grande tela verde e dois protagonistas ali perdidos. Mas enfim, quem sou eu para julgar a grande chance da carreira de alguém? Eu acho que, considerando todos esses pormenores, considerando todo esse contexto, os caras até mandaram muito bem. Resta saber se esse vai ser o primeiro de uma nova leva de filmes da franquia, porque eu acho que os pontos que ele coloca aqui facilitam, abrem caminhos, dá pra fazer muitas continuações, até porque Premonição é uma franquia mais antológica, assim, você não precisa trazer personagens de volta se você não quiser. Então, eu espero que a gente tenha vários, mas eu acho que mantendo a qualidade, sabe? Não pode deixar a peteca cair igual no 4 e no 5. Vamos escrever. Vamos se esforçar um pouquinho, né? Escrever um roteirinho legal. Pode trazer esses caras de novo, sabe? Eu acho que eles têm um certo futuro, embora eu acho que esse filme não seja o melhor exemplo disso. Vamos ver o que essa franquia nos reserva. Eu acho que pelo dinheiro que tá arrecadando, né? Pelo que eu tô acompanhando de dados de bilheteria, é basicamente um dos maiores sucessos da franquia até então. Vem Premonição 7, 8, 9 por aí. Vamos ver, né? Pra Premonição 6, Laços de Sangue, eu dou 3 estrelas e meia. Bom, eu tô gravando esse vídeo enquanto o filme tá em cartaz nos cinemas brasileiros. Mas independente da época que você chegou nesse vídeo, dá uma olhadinha aqui na descrição, que eu sempre deixo um link para você saber onde você pode assistir o filme, se ele já chegou no streaming, se ele tá para aluguel ou para venda. Você consegue descobrir tudo aqui embaixo na descrição. E claro, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Tá vindo aí a primeira maratona do ano no canal e eu tenho certeza que você não quer perder, né? Então, não esquece de fazer isso tudo aí que eu falei. E claro, você tem algum amigo que é muito fã da franquia Premonição? Manda esse vídeo para ele, me indique para outras pessoas, para a gente também aumentar o número de inscritos por aqui. Em algum lugar desse vídeo agora deve estar aparecendo minhas redes sociais e você pode me seguir nelas para ficar por dentro de tudo que vem por aí no canal. Eu tô sempre postando os filmes que eu tô assistindo nos stories do Instagram e também no Letterboxd. Bom, eu não sei vocês, mas brincar com a morte não é para mim. Até o próximo filme.